Assalamu alaikum, queridos irmãos, queridas irmãs. Barakallahu fikum. Quem está aqui conosco na live, por favor, faça um comentário. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. Então vamos começar inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Em nome de Deus clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Barakallahu fikum, que estão aqui presentes conosco. No início desta live eu agradeço os irmãos no Centro Islâmico, no Centro Cultural Islâmico em São Paulo e a Mesquita Virgem Maria pela organização. Também agradeço os irmãos da Dawami, Assembleia Mundial da Juventude Islâmica, pela organização desta palestra, desta live. Barakallahu fikum. Inshallah, seja uma live importante e beneficiar todos nós. O tema desta live é como amar a Deus, como amar a Allah subhanahu wa ta'ala acima de tudo. Para nós como muçulmanos, amor por Deus é uma adoração mais importante e também uma influência da nossa fé, da nossa crença. E também amor por Deus como se fosse uma energia para adorar a Deus de forma correta. Vamos, inshallah, antes, no início, vamos fazer alguns princípios, esclarecer alguns princípios, ou seja, algumas introduções importantes sobre o amor por Deus nos ensinamentos islâmicos. Esses pontos que eu vou esclarecer no início são importantes para nós entendemos como o muçulmano verdadeiro, o crente, o fiel, aprender e praticar este amor por Allah subhanahu wa ta'ala, por Deus Altíssimo seja. Primeira introdução: o amor de Deus, o amor por Deus é fruto da fé nele. Isso é uma verdade. Porque se você não tem fé em Deus, não vai amar a Ele. Porque é impossível que você amar alguém que você não está conhecendo Ele, não está conhecendo essa coisa e você está amando essa coisa. Antes, no início, você conhecer a Deus de forma correta, conhecer a Allah, conhecer os nomes, os sublimes nomes de Deus, conhecer os atos de Deus, conhecer a Deus através da criação dele
E em seguida você vai amar este Deus, você vai amar seu Senhor, porque você está conhecendo a seu Senhor. Mas impossível que você amar a seu Senhor se você não está conhecendo a Ele de forma correta, de maneira correta, perfeita. Por isso Deus disse no Alcorão Sagrado, disse: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Deus disse no Alcorão, no significado do versículo, disse: entre os humanos há aqueles que adotam, em vez de Deus, rivais a Ele, aos quais professam igual amor a Ele. Mas os fiéis só amam fervorosamente a Deus. Então Allah está dizendo para nós que tem pessoas, tem humanos que estão adotando, em vez de Deus, rivais. Quais são esses rivais? Pode ser uma pessoa, pode ser uma pedra, pode ser uma criação, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser a beleza, pode ser qualquer coisa que as pessoas acham que essa coisa é importante e tem valor na vida deles. Então, nós devemos ter cuidado de adotar, em vez de Deus, vários rivais em vez dele. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse neste versículo: mas os fiéis só amam fervorosamente a Deus. Os crentes, os fiéis, os muçulmanos verdadeiros amam mais a Allah. Se estão amando os filhos deles, amando os familiares, amando os bens financeiros deles, amando a vida deles, mas amam a Deus mais. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para nós que o amor por Deus é um fruto da fé. Porque Allah disse: mas os fiéis só amam fervorosamente a Deus. Então, os fiéis, os crentes verdadeiros, só amam a Deus mais do que tudo. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse em um hadith autêntico, ele disse: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Ou seja, em outro relato: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. O significado deste hadith é o seguinte: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: existem três qualidades, existem três coisas, três adjetivos, características que se uma pessoa tiver estas qualidades, terá provado o verdadeiro sabor do Iman. Terá provado o verdadeiro sabor da fé. Quais são essas qualidades? A primeira, que ame a Allah e seu mensageiro acima de tudo. Segunda, que ame a alguém somente por Allah. Terceira, que odeia a ideia de voltar à incredulidade, da mesma forma que odeia ser queimado no fogo do inferno. Então, são três qualidades. Se uma pessoa tiver, terá provado o verdadeiro sabor de Iman, da fé. Você vai saborear, vai gostar o sabor da fé no coração dele.
que primeira, que ame a Allah e seu mensageiro acima de tudo. Segunda, que ame alguém somente por Allah. Você está amando uma pessoa não por causa que ele, seu amigo, ou da mesma comunidade, ou que ele tem poder, ou ele rica, uma pessoa rica. Não, você está gostando dessa pessoa por Deus, por Allah, porque ele é uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa verdadeira, crente, fiel. E última, que odeia a ideia, o pensamento de voltar para a incredulidade, da mesma forma que odeia ser queimado no fogo infernal, no fogo de inferno. Então nós jamais devemos colocar o nosso amor por Allah subhanahu wa ta'ala em um prato da balança e nossos desejos e vontades no outro prato da balança. Nós devemos ter o amor por Deus no primeiro lugar, no início, acima de tudo. Segundo ponto, o segundo princípio que nós devemos esclarecer sobre o amor por Allah subhanahu wa ta'ala é que o amor por Deus deve ser acompanhado de temor de Deus. Isto é importante, porque tem pessoas que estão dizendo: eu amo a Deus, eu amo o meu Senhor, mas não tem temor no coração dele de Deus. Porque o amor deve ser acompanhado com temor. Por quê? Porque o temor de Deus vai te impedir de cometer os pecados, de cometer as faltas, as proibições. E o amor por Deus vai te levar a fazer as boas ações. Então você está praticando todas as adorações porque no seu coração tem amor por Deus. E você está afastando todos os pecados porque no seu coração existe o temor de Deus. Então, são duas coisas importantes para nós chegar até a Deus, chegar até o amor completo do nosso Senhor. Amor por Deus, temor de Deus. Amor por Deus que nos leva para praticar todas as adorações que Deus nos ordenou. Oração, jejum, caridades, peregrinação, recitação do Alcorão, recordação, tratar as pessoas de forma correta. Fazemos todas as adorações porque no nosso coração existe amor por Deus. E afastar de todos os pecados que Deus nos proibiu praticar, proibiu cometer. Porque no nosso coração existe temor de Deus, então nós estamos temendo a Allah e afastando dos pecados e proibições. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: só são crentes aqueles cujos corações se estremecem quando lhes é mencionado o nome de Deus, Allah, e quando lhes são recitados seus versículos, é lhes aumentada a fé e confiam em seu Senhor. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah disse: só são crentes verdadeiros aqueles cujos corações se estremecem quando lhes é mencionado o nome de Deus, Allah. Esses são crentes verdadeiros. Quando eles relembram o nome de Deus, os corações deles se estremecem. O nome de Deus. E quando lhes são recitados os seus versículos, o Alcorão Sagrado, é-lhes aumentada a fé. E confiam em seu Senhor. Al-Imam al-Shafi'i, que Allah
tem misericórdia para com ele. Ele era um sábio grande na história islâmica e fundador de uma escola entre 4 escolas da jurisprudência islâmica. Al-Imam Shafi'i era uma pessoa juiz, sábio, e ele também uma pessoa que poeta, ou seja, ele tem poemas. Ele disse: تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. الإمام الشافعي disse: تعصي الإله, você está desobedecendo a seu Senhor, mas você está falando que está amando a Ele. Isto que você está fazendo, logicamente impossível. Al-Imam Shafi'i, porque juiz, sábio, ele está dando um argumento da lógica. Ele fala que você está desobedecendo a Allah, mas você está falando que está amando a Ele. Isso logicamente não serve, não é correto. هذا محال في القياس بديع, que isso é impossível logicamente. Porque se seu amor é sincero, verdadeiro, correto, por Deus, você vai obedecer a Ele. Vai obedecer a seu Senhor. Por quê? Porque o amado, para seu amado, obediente. É obediente. Obedecido. Sempre obedece seu amado. O amado, por seu amado, é obediente. O seu filho, se ele te ama, ele vai te obedecer. E assim, dessa forma, nós devemos obedecer a nosso Senhor como uma forma que mostra uma prova de amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque como você está dizendo que teme a Deus, mas você está cometendo todos os pecados. Como nós vamos acreditar? Ou como você vai responder a Deus? Como você está falando que você está amando a Allah, mas você está cometendo todos os pecados? Você está falando que está amando a Deus, mas você não está praticando nenhuma adoração. Onde este amor e onde é este temor por Deus? O temor de Deus, você tem que ter prova. E o amor por Deus também tem que ter uma prova. A prova de amor é a adoração, a obediência. A prova de temor é afastar dos pecados e afastar, abandonar de todas as proibições que Deus nos proibiu. E nós, como muçulmanos, temos pelo menos os pilares do Islã. Nós devemos praticar as rituais que são testemunho da fé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E o testemunho que não há divindade real além de Deus e Muhammad é seu servo e mensageiro. Também observar a oração, pagar a caridade obrigatória e jejuar no mês de Ramadã. E peregrinação à Casa Sagrada, se nós temos condições financeiras e temos saúde física. Isso, pelo menos, é uma obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Terceiro princípio em relação de amor por Deus que nós devemos esclarecer, e todo muçulmano e toda pessoa tem que saber isso. Um princípio que nos ensinamentos islâmicos, ou seja, na teoria da fé islâmica, ou se pode-se dizer
na filosofia da fé islâmica. O amor por Deus deve ser combinado ou acompanhado com a santificação a Deus, ou a santificação de Deus. Como funciona isso? Ou como podemos esclarecer? Esta é uma diferença entre a religião islâmica e outras religiões, entre o muçulmano e cristão e judeu. Nos ensinamentos islâmicos, na teoria islâmica, na filosofia da fé islâmica, o amor por Deus deve ser combinado ou acompanhado com a santificação. Eu vou esclarecer isso. Nós, como muçulmanos, santificamos a Deus de ter parceiro. Essa é uma forma de amor por Deus. Para nós, Deus é um só, único. Único Deus Criador. Nós somos monoteístas. Não pode ser Deus, dois deuses ou três, trindade. Não, unicidade. Isso é uma forma de santificação a Allah. Santificar a Deus. Porque ter parceiro é um defeito ou uma coisa que não pode ser, não pode pertencer a Deus ter um parceiro. Então, para nós devemos santificar a Deus de ter parceiro, de ter esposa, de ter filho, porque Deus é um só, uno e único. Allah Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, não tem parceiro. E também santificamos a Allah, santificamos a Deus da morte. Porque Deus imortal, vivente, imortal. E santificamos a Allah do sono, santificamos a Deus de fadiga, da injustiça, porque de cansaço. Por exemplo, no Alcorão Sagrado, Allah disse: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Que Deus criou, significado do versículo, Deus criou os céus e a terra em 6 dias e nunca cansou. Nunca cansou. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Nunca temos fadiga, cansaço. Mas na Bíblia, se nós lemos na Bíblia, vamos achar um versículo que diz que Deus descansou no 7º dia. Criou os céus e a terra e descansou no 7º dia. Essa é uma forma como para nós falta de educação com Allah subhanahu wa ta'ala, com Deus Criador. Não, Deus Criador nunca cansa, nunca vai ter fadiga, cansaço, porque Allah subhanahu wa ta'ala todo poderoso, ala kulli shay'in qadir. Se quer uma coisa, só fala ou disse, seja e é. Ala kulli shay'in qadir. Yaqulu lahu kun fayakun. Então devemos santificar a Deus de todo defeito, de todo erro. Santificar a Allah da injustiça, santificar a Deus do erro, santificar a Deus do esquecimento, santificar a Deus da pobreza, santificar a Deus da miséria, santificar a Deus de similiação e comparação às criaturas e humanos. Porque o amor por Deus deve ser combinado e acompanhado com a santificação. Quarta introdução ou princípio, quarto princípio em relação de amor por Deus. O amor de Deus ou por Deus deve ser verdadeiro, amor verdadeiro, não só fala na língua. Eu amo a Deus, eu amo meu Senhor. Isso é uma palavra. O amor de Deus deve ser na língua, no coração e uma prática nos órgãos, na sua vida.
um comportamento na sua vida, uma adoração, ou umas éticas, moralidades. Não é na sua língua, eu amo a Deus, eu amo o meu Senhor. Porque se só na língua, é uma coisa... você não está verdadeiro com Allah subhanahu wa ta'ala. O amor por Deus deve ser verdadeiro, perfeito, sincero, puro por Allah. Só por Deus. Você está amando a Deus por Ele, só por Allah. Eu vou esclarecer essa coisa. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. O que significa este versículo? Allah disse: e não lhes foi ordenado senão que adorassem somente a Deus. E não lhes foi ordenado somente que adorassem sinceramente a Allah, fossem monoteístas, observassem a oração, pagassem o zakat. Esta é a verdadeira religião. Esta é a verdadeira religião. Agora, nós como muçulmanos, homens ou mulheres, vamos fazer um exemplo. Uma mulher que disse: eu estou amando a meu Senhor, estou amando o meu Senhor, amando meu Deus, Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah me ordenou vestir hijab. Tudo bem. Allah te ordenou vestir hijab. E esta mulher muçulmana, ela está praticando a oração, indo para a mesquita, escutando as aulas, está praticando. E agora, numa vez, exemplo, estou fazendo um exemplo. Ela encontrou uma mulher muçulmana, outra mulher muçulmana, que não está vestindo hijab. Não está vestindo hijab. E ela fica falando de costa contra essa mulher que não está vestindo hijab, não está praticando a religião, não está fazendo boas ações. Agora, essa palavra sobre aquela outra mulher, seja que é sincera por Deus ou por um interesse no seu coração, que você não está gostando daquela mulher. Essa é a prova, esse é o exame da nossa fé. Você está falando uma palavra na religião por Allah, por Deus, por seu Senhor, ou por um interesse pessoal seu? Esse nós devemos examinar antes de falar uma coisa, antes de fazer uma coisa, que essa coisa é sincera por Deus ou por nós, por nosso interesse próprio, no nosso coração. Homem, exemplo para um homem. Um homem religioso, muçulmano, está indo para a mesquita, praticando as adorações, e está falando: fulano está bebendo bebidas alcoólicas, ou fulano está ganhando no comércio dele juros, porque o Islã proibiu os juros, proibiu as bebidas alcoólicas. Mas você está falando isso por Deus ou porque você não está gostando daquele irmão, não está gostando dele? Então você tem que saber a diferença. Se você está falando uma coisa sobre uma pessoa sinceramente por Allah, você tem que falar com ele pessoalmente, aconselhar a ele, orientar ele de forma saudável, de forma correta. Não falar de costa ou falar com todas as pessoas e procurando as falhas das outras pessoas. Então, nós queremos dizer nesse ponto
que o amor de Deus deve ser verdadeiro, perfeito, puro e sincero. Você não pode chegar aos seus adjetivos mundanos através da religião. Que a religião seja uma escada para você chegar a seus adjetivos pessoais mundanos. Não pode. Porque a religião deve ser sincera por Allah, por Deus. Você está praticando a oração por Deus e para beneficiar si próprio. Você está praticando caridades, dando de caridade, ajudando as pessoas por Allah subhanahu wa ta'ala. Não para agradar outras pessoas, não para as pessoas ver que você está gastando de caridades, que você está dando de caridades e falam que fulano é generoso. Não. Você tem que ser sincero. Também outra coisa, Allah disse no Alcorão Sagrado: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. Eu falo o versículo em árabe e depois traduzir em português, porque eu falo, Deus disse, Allah disse no Alcorão. Então disse no Alcorão em árabe tal. E depois vou traduzir a palavra, o versículo. Allah disse: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. O significado deste versículo mais ou menos assim, que Deus disse: se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossa tribo e os bens que vocês possuem, os bens que vocês tenhais adquirido, e o comércio cujo estagnação temais, e as casas nas quais resides, vocês estão morando nelas, são vos mais queridos do que Allah e seu mensageiro, bem como a luta por sua causa. Aguardai até que Allah venha cumprir os seus desígnios. Sabei que Allah, que Ele não ilumina os depravados. Então Allah está dizendo para nós: se nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nosso comércio, nossas casas, nossos bens são mais queridos do que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala disse: aguardai até que Allah subhanahu wa ta'ala venha cumprir os seus desígnios. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. O castigo de Deus. E Allah disse: sabei que Allah não ilumina os depravados, não ilumina aquelas pessoas afastando da adoração. Neste versículo, Allah está mostrando para nós, ensinando que nós não podemos colocar essas coisas acima do amor de Allah. Não, o amor de Deus deve ser no primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que não devemos amar a essas coisas. Não, por contrário, nós devemos amar nossos filhos, amar nossas esposas, amar nossos irmãos, nossos pais, nossas riquezas. Nós devemos amar isso, não há problema. Mas jamais acima de Allah, jamais acima de Deus, do nosso Senhor, porque o nosso Senhor quem nos concedeu essas coisas. Então nós devemos, são bênçãos de Deus, são favores, dádivas de Deus para nós. Então nós não devemos amar a elas mais do que Allah. Não devemos amar o sustento mais do que amar o sustentador. Não devemos amar
as mercês, as dádivas, os favores, mais do que amar o agraciador, que nos agraciou essas coisas. Allah subhanahu wa ta'ala deve ser o maior amor em nosso coração. No primeiro lugar, número 1, o amor de Allah subhanahu wa ta'ala no nosso coração. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, como nós recitamos esse versículo, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Que entre os humanos, há aqueles que adotam em vez de Allah rivais que Allah subhanahu wa ta'ala. Mas os fiéis só amam fervorosamente a Allah. Os fiéis amam mais a Deus. Quando você encontra uma contradição entre a ordem de Deus e fazer uma coisa ou agradar uma pessoa, nesta situação, se você ama a qualquer pessoa... desculpa, a internet está ruim. Eu mudei agora e inshallah está bem agora. Estão escutando? Ouvindo? Vamos continuar, inshallah. Então, nós falamos que quando você encontra uma contradição no seu coração entre a ordem de Allah e agradar uma pessoa, agora este é um exame para sua fé, para seu amor a Deus. Nesta situação, se você preferir ou considerar amor dessa pessoa ou dessa coisa no início mais do que a seu Senhor, mais do que amor a Allah subhanahu wa ta'ala, ou igual, você está adotando um rival contra Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o amor por Allah não pode ser comparável ou igual ao amor a qualquer outra coisa ou qualquer pessoa. Quando dedicamos nosso amor a Allah ou nosso amor a uma pessoa ou uma coisa mais do que a Deus, na verdade estamos transformando aquela coisa ou aquela pessoa em nosso Deus, como nosso Deus. Um falso Deus no nosso coração e adorando essa coisa ao lado de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, se você preferir a vontade de uma pessoa, a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, ou temer uma pessoa mais do que temor a Allah subhanahu wa ta'ala, ou amar uma pessoa mais do que amor a Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso significa associar um parceiro a Deus. Então, ordem de Allah e agradar outra pessoa. Se encontramos uma contradição entre amor a Deus ou seguir a ordem de Allah, cumprir a ordem de Allah ou agradar fulano, e nós seguimos para agradar fulano, nós estamos associando, estamos adotando um rival em vez de Allah. Queridos amigos e amigas, vamos agora resumir para todos os sinais do amor de Allah, de uma pessoa por Allah. Quais são os sinais que podem mostrar que essa pessoa está amando Allah verdadeiramente? Primeiro sinal, amar as palavras
de Deus Todo-Poderoso. Se você está amando a Deus, você vai amar, vai preocupar, vai ocupar-se em recitar os versículos, em recitar as palavras de Deus no Alcorão Sagrado e contemplar a elas, a esses versículos. Você vai refletir no Alcorão, vai meditar no Alcorão, vai estudar, vai recitar o Alcorão Sagrado. Porque Deus, palavra de Deus, você vai recitar a palavra de Deus. Uthman ibn Affan, seguidor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, Uthman ibn Affan, que Allah se compraza dele, Allah esteja satisfeito com ele, disse: se nossos corações fossem purificados ou puros, limpos, nossos corações estão limpos, purificados, eles não ficariam satisfeitos não ficariam satisfeitos com as palavras de Deus. Sempre querem recitar mais a palavra de Allah. Sempre você quer recitar o Alcorão Sagrado. E numa poeta, uma pessoa disse, إن كنت تزعم حبي, que Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. Ou seja, em português, se você está alegando, reivindicando o meu amor, por que abandonei o meu livro, o Alcorão Sagrado? Por que não está refletindo, não está recitando, não está meditando no Alcorão, nele, ou sobre ele, para encontrar o meu delicioso discurso no Alcorão Sagrado? Então, o primeiro sinal de amor a Allah é recitar o Alcorão, preocupar ou ocupar o nosso tempo com a recitação, refletir e meditar no Alcorão Sagrado. Segundo sinal, ordenar o bem e proibir o mal. Esse é um sinal de amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer pessoa e qualquer sociedade tem o dever de cumprir esta obrigação: ordenar o bem e proibir o mal, de acordo com a sua capacidade e responsabilidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: as obras mais queridas a Allah é a fé em Allah, em seguida manter boas relações com amigos e parentes, então ordenar o bem e proibir o mal. Nós queremos dizer que os sinais de amor por Deus são aquelas coisas que Allah está amando, que você praticar a elas. Então você tem que proibir o bem e proibir o mal e ordenar o bem, depende de acordo com a sua responsabilidade e capacidade na sua vida. O terceiro sinal de amor por Allah subhanahu wa ta'ala, realizar as orações em seu tempo correto, específico, porque as orações no Islã têm horário específico que nós devemos rezar em horário específico. O salat, a oração, é um símbolo e um ato fundamental da adoração no Islã. Então as adorações ou as orações devem ser oferecidas em seus horários, em seus tempos apropriados, porque realizá-las em seus tempos reais é um dos atos mais amados por Allah, mais amados a Deus. Então, se você está falando, eu amo a Deus, um sinal de amor por Deus, praticar as adorações
em horários específicos delas. Nem antes, nem depois de sair o horário. Esse é um sinal de amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Último sinal, ou antes do último sinal, é seguir a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguir a tradição do profeta Muhammad. Seguir o caminho do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas e mensageiros. Porque Allah disse no Alcorão Sagrado: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Se verdadeiramente amais a Deus, segue-me. Deus amará e perdoará as vossas faltas, porque Deus é indulgente, misericordioso. Último sinal, e finalizamos esta live. Último sinal de amor por Allah é lembrar sempre na sua mente, no seu coração, das imensas e incontáveis bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Lembrar os favores de Deus que Allah te concedeu, que Allah te agraciou. Lembrar que Allah te concedeu visão, mente, coração, saúde, vida, ouvidos, conhecimento, força, riqueza, família. Você tem que lembrar sempre as dádivas de Allah, as bênçãos de Deus, os mercês de Allah, os favores de Allah. Você pode, porque você está possuindo muitas coisas e tem outras pessoas que não estão com essas coisas, não estão tendo essas coisas. Por exemplo, você está caminhando e enquanto outras pessoas não podem caminhar, não podem andar de pé por uma doença ou um defeito. Você está falando, tem outras pessoas que não conseguem falar. Isso é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós estamos esquecendo tudo isso. Você está enxergando, você está enxergando, tem olhos, tem visão. Tem outras pessoas cegas, não estão conseguindo enxergar. Então é uma bênção de Allah. Você está ouvindo enquanto tem outras pessoas não ouvem, não estão escutando. Então você está cumprindo, você tem mente, mashallah, forte, cumprindo as coisas, enquanto outras pessoas não compreendem. Então Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando para nós as dádivas dele, as bênçãos para nos agradecer, para nos amar a ele. Quem concedeu essas dádivas para nós é Allah, o Criador. Então nós não devemos esquecer o Criador, esquecer o agraciador e ficamos ocupados com as coisas que Allah nos agraciou. E consideramos essas coisas para chegar até a Deus subhanahu wa ta'ala. Ou consideramos as bênçãos de Deus motivos para agradecer a Allah, para chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. Deus disse no Alcorão: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. No significado do versículo, se vocês contardes, se contardes as mercês de Allah, não poderiam ou não podereis enumerá-las. Não podereis enumerá-las, contar essas coisas. Sabei que o homem é injusto e ingrato por excelência. Então, innal insana la zalumun kaffar. Nós devemos relembrar e lembrar sempre as bênçãos de Allah. Vou resumir esta live rápido. Eu falei sobre o amor
como podemos amar a Deus acima de tudo. E nós falamos sobre 4 princípios ou 4 introduções importantes, que o amor por Deus, o amor de Deus, é fruto da fé nele. Então não podemos ter amor por Deus se nós não acreditamos nele, não conhecemos Allah. Segundo princípio, o amor de Deus deve ser acompanhado com o temor de Deus, porque o temor de Deus vai te impedir de cometer os pecados e o amor por Deus vai te levar a fazer e praticar todas as adorações, boas ações. Terceiro princípio, nos ensinamentos islâmicos, na teoria da fé islâmica, o amor por Deus deve ser combinado e acompanhado com a santificação a Allah. Santificar a Deus de ter parceiro, de ter esposa, de ter filho, de sono, de fadiga, da injustiça, do esquecimento, do erro, da pobreza e de todo erro, de todo defeito, da similiação e comparação aos seres humanos. E também entre os princípios em relação de amor a Allah, que o amor de Deus deve ser verdadeiro, perfeito, puro, sincero. E falamos sobre os sinais de amor de uma pessoa por Allah subhanahu wa ta'ala são os seguintes. Primeiro sinal, amar a palavra de Allah, que é o Alcorão, recitar o Alcorão, estudar o Alcorão, refletir no Alcorão, meditar no Alcorão e seguir o Alcorão, que é a palavra de Deus. Porque amamos a Deus, seguimos a palavra dele. Segundo sinal, ordenar o bem e proibir o mal de acordo com nossa capacidade e responsabilidade na nossa vida. Terceiro sinal, realizar a oração em seu tempo correto. Quarto sinal, seguir a sunnah do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Ou seguir a tradição do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Quinto sinal, lembrar sempre na nossa mente, no nosso coração, das imensas e incontáveis bênçãos de Allah, que Allah nos concedeu. Lembrar as favores e as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Eu não sei se tem uma pergunta, uma dádiva. Até aqui eu terminei esta live, esta palestra. Inshallah, eu espero que esta palestra era boa, entendida e útil para vocês, beneficiar todos nós. Só uma relembra. Eu estou relembrando vocês. Eu acredito que muitos de vocês estão sabendo essas coisas, mas nos ensinamentos islâmicos, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, que relembra os fiéis porque a recordação beneficia os crentes. Se tem uma pergunta relacionada com a aula, com este tema, eu estou lendo os comentários. Ficam à vontade de perguntar. Se tem uma pergunta, eu vou tentar responder de acordo, depende da minha língua português, se eu entendo, e também conhecimento, inshallah. Não tem pergunta, não tem dúvida.
Barakallahu fikum. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Ridwan Ahmad, Barakallahu fik. Letícia, nossa irmã que organizou esta live, nos convidou. Barakallahu fik. Muito obrigado. Zainab, Barakallahu fik também. Muito obrigado a todos. Anissa também, Barakallahu fik. Muito obrigado. Helena, Barakallahu fik. Adelaide também. Barakallahu fikum a todos. Então vamos finalizar esta live. Ficam à vontade de escrever qualquer pergunta, qualquer dúvida. Já levamos muito tempo, 1 hora em ponto, de 8 horas até 9 horas em horário de Cuiabá, horário de São Paulo diferente. Inshallah vamos finalizar. E inshallah, se Deus quiser, vamos estar com vocês futuramente, mais live, mais palestras, inshallah, outros temas, se Deus quiser. Barakallahu fikum a todos, que Deus abençoe todos vocês, protege todos vocês, e qualquer pergunta podem escrever e inshallah nós vamos tentar dar uma olhada e responder em escrito, inshallah. Barakallahu fikum. Muito obrigado a todos, que Allah abençoe todos vocês. Vou fazer um pouco de dua, porque é uma sunnah finalizar a aula, o ensinamento com dua. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا والراحة عند الموت والتوفيق عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.